Fala galera, ligada no canal Craques do Futuro. Estamos hoje com o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza. Primeiramente eu queria que você se apresentasse, falasse os clubes que você trabalhou, falasse um pouquinho desse trabalho no Palmeiras. Prazer estar recebendo o canal Craques do Futuro. Meu nome é Cícero Rosa de Souza, gaúcho, 43 anos, formado em Educação Física, graduado em Gestão Esportiva. Eu trabalhei os primeiros 17 anos da minha carreira no Esporte Clube Pinheiros, da cidade de Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. 6 anos depois no Grêmio Futebol Porto Alegrense, 2 anos no Esporte Clube do Recife, estive 1 ano no Criciúma, estive meia temporada no Bahia e agora a gente está completando 3 anos de Sociedade Esportiva Palmeiras. E atualmente também sou o presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que se chama APEX. E como que é trabalhar no Palmeiras? É diferente dos clubes, que os outros clubes você trabalhou é de menor expressão, tudo, mas a pressão sempre do torcedor é a mesma. Mas como que é trabalhar no Palmeiras? Eu acredito que cada clube tem a sua peculiaridade, cada clube tem a sua torcida e por isso merece muito respeito. Porque o torcedor é o produto final de todas as equipes. Todas as ações que o departamento de futebol faz, elas terminam atendendo ou não a paixão do torcedor. Então você tem que entender que esse é o produto final. O Palmeiras é um clube que abriu as portas para uma gestão muito profissional, que nos possibilita tomada de decisões técnicas, e no qual a gente vem construindo aí um case de departamento de futebol com bastante sucesso ao longo desses últimos 3 anos. E como que é a dificuldade de ficar longe da família? Se você mora no Sul, essa questão de viagem, de ficar longe da família, como que você lidar com isso? Eu acredito que em toda atividade profissional que você vai exercer, se você quiser exercer ela com excelência, você precisa de 2 handicaps. Número 1, o dom. O dom é a capacidade técnica de você conseguir fazer alguma coisa num bom nível. 2, a vocação. A vocação é o preço que você quer pagar para atingir um resultado. E quem quer trabalhar no futebol de alto nível, um dos preços é esse. É estar longe de quem se gosta, é estar longe da sua família, é ficar muito tempo sob pressão sozinho e sem alguma válvula de escape emocional ou sentimental mais próxima. Então eu já aprendi a lidar com isso, não tenho a menor dificuldade, sinto muita falta dos meus familiares, mas tenho um equilíbrio emocional para conseguir lidar tranquilamente com esse fato. E como que é essa questão da categoria de base, que muitos atletas do Sub-15 formam a base da seleção, Sub-17 também tem bastante jogadores na seleção. Como vocês estão lidando com a base para ter essa grande almejação na seleção? Então, dentro do departamento de futebol, a gente definiu objetivos, um modelo de gestão, a nossa visão de futebol e 14 áreas de processo. Normalmente enxergo os executivos como os contratadores de jogador. Eu sempre aproveito as oportunidades de exposição pública para desmistificar essa imagem. Um dos 14 procedimentos que nós temos aqui são as categorias de base, as quais nós subdividimos em 4 áreas: técnica, administrativa, captação e transição. Definimos uma coordenação através de um profissional de excelência, muitos anos de serviço prestado no Vitória da Bahia, que é o João Paulo Sampaio. Ele conseguiu também montar uma excelente equipe de trabalho. Em todas as categorias, as escolhas apenas técnicas dos profissionais que aqui vão trabalhar, seja nas áreas físicas, seja nas áreas técnicas, nas áreas administrativas. Construímos um leque de captadores de excelência, aproximamos os centros formadores que trabalham na produção de jogadores aí espalhados pelo Brasil, todos eles aqui para o Palmeiras, ou pelo menos a maioria daqueles que fazem o trabalho com competência. Os jogadores aqui chegaram, começaram um trabalho de desenvolvimento, colocamos uma infraestrutura mínima no nosso CT de Guarulhos, começamos a excursionar para fora do Brasil para trazer rodagem aos jogadores e exposição em vitrine futura também. E com tudo isso a gente vem chegando aí no patamar de não só nos números que você passou, que são muito importantes, né? Hoje a base do Palmeiras, ela cedeu 3 jogadores para a seleção brasileira jogar o Mundial Sub-17 e 1 para a Paraguaia. Ela cede 1 treinador, 1 preparador físico e 5 atletas para a seleção brasileira Sub-15 disputar o Sul-Americano na Argentina. Foi a equipe que mais cedeu jogadores de base ao longo do ano para a CBF. Temos também vendas de jogadores de base muito significativas, como a do Gabriel Jesus, empréstimos muito significativos, como o Vitinho no Barcelona e o Gabriel Barbosa no SPAL,
confecção de porcentagem de direitos econômicos com alguns jogadores saídos daqui, como o Iacovelli, como o Stigarribia, como outros jogadores que a gente desenhou no case, que aqui não teria espaço, mas que a gente poderia participar dos direitos econômicos. Tivemos a conquista da Copa Nike esse ano, tivemos a conquista de 3 dos 5 campeonatos paulistas no ano passado. Então eu poderia ficar te linkando aqui muitos números que vêm afirmar o teor da tua pergunta. Estamos trabalhando em excelência. E como funciona essa captação do atleta? Porque, por exemplo, o Gabriel Jesus ano passado brilhou, ele veio da base, agora tem o Alanzinho, o próprio Vitinho. Como funciona para amenizar essa pressão dos atletas? A pressão ela é inerente, né? A partir do momento que você tem que se expor numa grande equipe, você também se expõe à opinião pública, vem a ela da torcida, vem a ela da imprensa. Esses dois segmentos, eles partem da sua opinião do produto final. Ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado. Nós, como profissionais, a gente entende que tudo tem o seu passo. Um jogador com maturação muito abaixo daquela que ele ainda vai finalizar, ele vai ter um nível de oscilação maior. E ter a compreensão disso no acompanhamento diário, com as intervenções, seja da nutricionista, da assistente social e da psicóloga, prepara o jogador para ele estar conseguindo suportar todas essas pressões a qual você se refere. E você disse da CT de Guarulhos, mas o CT aqui da Barra Funda teve uma grande mudança de estrutura, com o hotel, mudou tudo. O que você pode dizer sobre isso para melhorar o atleta, melhorar o rendimento? O que você pode dizer sobre essa reforma? Com certeza, né? A gente criou um centro de excelência dentro aqui do CT da Barra Funda, a nossa academia de futebol. Temos hoje a academia mais moderna, em termos de aparelhagem de musculação, uma fisioterapia que trouxe aparelhos importados das principais referências do mundo. Estabelecemos um departamento médico através da medicina desportiva, um departamento de fisiologia que faz um acompanhamento de inúmeras quantificações físicas dos nossos atletas, um conjunto de piscinas, algumas com caráter de recuperação, outras de treinamento, outras de crioterapia. Estruturamos o setor administrativo do departamento de futebol, com baias de registro, baias de logística, baias de jurídico. Construímos um hotel com 44 apartamentos, sendo 34 deles singles, respeitando a individualidade do jogador. Construímos um restaurante com cozinha industrial. Estamos dotando a parte onde os jogadores trocam de roupa também com bastante tecnologia. Criamos uma análise de desempenho que virou referência aí dentro do cenário nacional. Enfim, o centro realmente é de excelência. E o nosso CT, ele é utilizado diariamente pela equipe principal, e toda vez que ela vai ao campo, uma das categorias de base vem aqui treinar também. Bem assim como um treinador de goleiro e um goleiro da base treinam junto com o Fernando Praz, com o Jairus, com o Vinícius. Bem assim como sistematicamente os jogadores oriundos da base completam os treinos da equipe profissional, fazem jogos treinos junto com os jogadores da equipe profissional contra outros adversários, e uma série sem fim de processos que a gente criou para facilitar a nossa transição. E dentro da base tem várias categorias. Você pode falar da categoria Sub-20, que recentemente ganhou do Corinthians no Paulista, é uma preparação já para a Copinha do ano que vem, mais ou menos isso, como que é? A nossa categoria Sub-20, ela precisa ter o último processo de lapidação. Alguns jogadores a gente optou em não lapidar aqui dentro. Por quê? Porque o nível de exigência das competições que a gente teria, talvez não fosse atender a real necessidade da equipe principal. Então o Vitinho hoje está no Barcelona, o Arthur joga a Série B pelo Londrina, assim como o Thiago Martins já cumpriu esse estágio no Paysandu. Havia uma necessidade muito grande de nós colocarmos obstáculos maiores para os jogadores cada vez mais nos mostrarem o seu real potencial. Nós sabemos que os que aqui estão também possuem um nível muito bom. Dentro das características que nós julgamos importantes em cada uma das posições, acreditamos nesses que aqui estão, e a campanha que a gente vem fazendo no Campeonato Paulista Sub-20, ela é muito atestada nos seus números, né? Hoje, antes de nós jogarmos aí contra o Novo Horizontino, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista, nós nos últimos 12 jogos viemos com 11 vitórias e um empate. Então, somos o ataque mais positivo, a defesa menos vazada, e tudo isso nos leva a crer que o trabalho está sendo bem conduzido. E querendo ressaltar que todos os processos de transição que a gente estabeleceu,
a gente acredita que a muito curto prazo, a partir de agora, a gente vai ter o reflexo disso na equipe principal. Porque antes nós não tínhamos esses jogadores. Nós precisamos ir no mercado, aproximar centros formadores, captar os jogadores, suplementar os jogadores, fazer eles jogar várias competições. Agora eles começam a chegar mais perto da equipe principal e, consequentemente, o número de utilização deles cada vez também será mais intermitente. Essa questão do nível que você falou do profissional, para o garoto que está em transição da base, cabe bem para o João Pedro e para o Natan e para o Thiago Martins, que eles já jogaram no profissional e agora estão tendo chances em outros times para depois voltarem com um nível de excelência ainda maior? Não, cabe sim, porque é a mesma metodologia dos jogadores ainda com idade de base. Os que eu citei antes ainda têm idade de base e ainda terão ano que vem. E o João Pedro, o Vitor, talvez se eles tivessem cumprido esses estágios que estão cumprindo hoje lá fora, quais são esses estágios? Quando você joga o Campeonato Paulista Sub-20, você joga sábado, recupera 7 dias para jogar no sábado seguinte. A necessidade da equipe profissional do Palmeiras é alguém que se recupere de domingo para quarta. É isso que eles estão buscando na Série B. Nós jogamos na nossa equipe profissional para a imprensa. O Campeonato Paulista Sub-20 só tem imprensa nas etapas finais. Nós jogamos na equipe principal do Palmeiras para estádios lotados. Não é a realidade da base. Infelizmente não é a realidade da base. Mas quando o Arthur vai jogar no Londrina, quando o Thiago vai jogar no Paysandu, o João Pedro na Chapecoense, o Vitor Luiz no Botafogo, eles encontram este mesmo cenário. E esses passos de preparação eles são vitais. Realmente, se eles tivessem atravessado e superado esses obstáculos antes, com certeza hoje estariam numa condição também diferente. E a gestão sempre é vista por causa de títulos. Você está há 3 anos no Palmeiras, como que é poder ganhar 2 títulos em 3 anos? Eu acho o seguinte, a gente precisa de desmistificar a avaliação apenas no título. Eu acredito que se o valor agregado da marca aumenta, o valor ativo, quantitativo financeiro do seu elenco aumenta, a sua produção de jogadores de qualidade de base aumenta, a imagem internacionalizada do seu clube aumenta, se você consegue colocar uma estrutura de centro de treinamento de excelência que reduz lesões musculares de 35 no ano de 2014 para 7 no ano de 2017, 3 anos depois, você tem nesses números índices de controle da gestão. E eles vão formar uma equipe profissional competitiva que sempre vai estar disputando os títulos. Não vai ganhar todos. Então, ganhar 2 títulos aqui pelo Palmeiras atesta que a gente vem fazendo um modelo de gestão muito uniforme com aquilo que a gente pensa. Capacitar em excelência todo mundo para sempre estar disputando. E muitas vezes, queira Deus, ganhar, como já foram dessas outras 2. E falando um pouco mais sobre isso, você pode falar sobre o programa Avante, que nesses 3 últimos anos só vem aumentando. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Os torcedores confiam no projeto, né? Eu vejo que o plano de sócio Avante, a média de público no Allianz Parque, a aproximação dos nossos patrocinadores, elas demonstram a credibilidade técnica que é passada ao case do departamento de futebol. Então, não só o sócio Avante, mas como esses outros fatos que eu te passei, eles agregam uma capacidade financeira ao Palmeiras de continuar arrumando em busca da sua excelência. E outros tópicos vêm aí, a franquia de escolas conveniadas, que está em parceria com o Wizard, o valor ativo dos jogadores de base, alguns, como eu já falei, colocados no mercado europeu. Tudo isso agrega o crédito a um modelo de gestão que não quer se rotular apenas na contratação de jogadores. Para finalizar, você pode fazer um resumo da gestão esses 3 anos que você está aqui, tanto da base quanto do profissional e os projetos para o futuro? Bom, entre 2010 e 2014, quando a gente olhava o Palmeiras de fora como adversário, pelas outras equipes aí onde a gente trabalhou, fatos, a gente via que a equipe principal não tinha uma presença constante de Libertadores. Agora, queira Deus, ela vai para o 3º ano seguido. A média histórica entre 2010 e 2014, inclusive na Série A, era de 14º lugar. A gente não finalizou aí no Campeonato Brasileiro, mas com certeza essa média caiu para 5º, 4º. Nós não tínhamos a referência na seleção brasileira de base do Palmeiras como a equipe que mais emprestava jogadores para o Brasil. Hoje a seleção canarinho tem. Eu poderia ficar citando, né, o menor número de lesões do campeonato, a maior produção de receita e a cada ano ela mais crescente.
a quantidade de sócios que aumenta. Então eu acho que o resumo desses 3 anos, ele está na busca da excelência e na não acomodação. Cada vez mais a gente quer fazer a nossa pirâmide de gestão rodar, que é captar receita para trazer profissionais de excelência, estrutura de excelência, montar um time de futebol profissional competitivo e buscar atender a paixão do torcedor. Acho que viemos fazendo isso nesses 3 anos. Todas as insatisfações quando você não ganha o título, elas demonstram que você mudou de patamar. Você agora ambiciona o título. E isso é muito importante para a autoestima do torcedor, acreditar na sua equipe. E a gente conseguiu fazer o torcedor palmeirense, ao início de cada competição, acreditar que ela é possível, mesmo não sendo possível ganhar todas. E nessa questão de acreditar, você pode ver que o torcedor está junto com o projeto, porque quando tem show no Allianz Parque, eles lotam o Pacaembu, então para eles é indiferente isso, né? O torcedor palmeirense tem características muito peculiares, né? Emociona a gente nos momentos difíceis do jogo. O torcedor canta, o torcedor levanta, o torcedor vem junto. Ele sempre que precisa cobrar faz o seu tipo de cobrança, sempre que precisa apoiar, aí sim eles extravasam de uma maneira muito bacana. E com os números, né, de média, de público, de sócio, eles mostram o quanto o torcedor quer empurrar o time, quer dar a mão, quer deixar ela estendida, e a gente fica muito feliz de contar com esse apoio. Para finalizar, tem algum projeto para o futuro, para o Palmeiras, alguma coisa referente ao futebol de base ou profissional? Então, como eu te falei, as 4 áreas de atuação do Executivo, estabelecemos 14 áreas de processo, definimos um modelo de gestão, que é esse piramidal que eu falei, trouxemos uma visão de futebol para, em cima disso, armar toda a estrutura do departamento e criamos objetivos. Nós tínhamos 3 objetivos iniciais: financeiro, técnico e de imagem. Acreditamos que tecnicamente, por esses números aí de competição e pelos títulos, a gente já conseguiu elevar, né, o nosso patamar. Em termos financeiros, a gente termina todo mês hoje como superavitário, com todos os compromissos. A gente tem um orçamento bem equilibrado, conseguimos atingir. Em termos de imagem, eu acho que a própria autoestima do torcedor aí nesses 3 anos também aumentou muito. E a gente entra agora com uma ideia de objetivo formativo, né? Porque se a gente for trazer captadores, aproximar centros formadores, buscar jogadores, botar eles a rodar em competição, agora a gente chega muito perto aí do momento deles também poderem atingir o estrelato da equipe principal. Seria tecnicamente o próximo objetivo nosso. É isso aí, rapaziada. Cícero Souza, até semana que vem. Obrigado.